Olá pessoal, boa tarde. 8 de junho, sexta-feira. Está começando o Bate-Papo Esportivo aqui na tela do seu TV Horizonte. Programa moderno, com muita informação, opinião, debate. Fala sobre futebol, principalmente sobre os times mineiros. Vamos aos destaques do programa de hoje. Atlético vence a América e entra no G4. Anderson Moreira diz que a América jogou bem e lamenta mais uma derrota no Brasileiro. Cruzeiro pode ter mudanças para enfrentar a Chapecoense amanhã. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo e convidamos você para participar desse bate-papo com a gente, para fazer a interação entre você e os comentaristas aqui. Ana Cláudia Mascarenhas, boa tarde, Ana. Explica aí, pessoal de casa, como é que eles podem participar. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Mande a sua pergunta no nosso WhatsApp, 984-950038, 984-950038, ou você pode mandar a sua mensagem também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook da TV Horizonte. Mande a sua pergunta para os nossos comentaristas. Convidamos a todos a acessarem também as redes sociais do programa Bate-Papo Esportivo. Estamos no Facebook, no Instagram, também com o canal no YouTube. Entra lá, confere aí vídeos exclusivos do programa que a gente separa para você. Hoje, vamos falar ainda da repercussão de Atlético e América, o jogo de ontem. E o Cruzeiro, hein? Já tá chegando em Chapecó, amanhã pega a Chapecoense lá, vamos falar do jogo. E também já virando a chave do jogo do Atlético de ontem, vamos falar do jogo do Atlético de domingo. Tem Fluminense pela frente e o América já está indo para Porto Alegre. Amanhã chega lá, treina para poder enfrentar no domingo o Grêmio. Guilherme Guimarães, seja bem-vindo. Cruzeiro e Chapecoense. Dá para dizer aí que o Cruzeiro volta para o G4 nesse final de semana, mesmo jogando fora de casa. É obrigação garantir 3 pontos lá, não? Boa tarde, Breno. Boa tarde, pessoal que nos acompanha de casa. Em relação a esse jogo Chapecoense e Cruzeiro, o Cruzeiro que já está lá em Chapecó, foi em voo fretado agora pela manhã. É um jogo difícil, a gente já comentava aqui, eu mesmo citei sobre a dificuldade desse jogo. E quando analisávamos as últimas rodadas do Cruzeiro antes da parada da Copa, Vasco, Chapecoense e Paraná, a gente não imaginava que o Cruzeiro tropeçaria no Vasco. Falamos todos aqui, eu, o Léo Gomide, o Grice, o Edu, o Leandro também chegou a comentar isso. E o Cruzeiro tropeçou no Vasco. Então esse jogo contra a Chapecoense passa a ter uma importância maior porque precisa recuperar os pontos que deixou escapar no Mineirão. Grande Leandro, hoje na sua posição aqui, pela ala esquerda, tá mais tranquilo, sempre tá jogando deslocado ali pela direita. Hoje nós colocamos você aqui pra você sentir à vontade, afinal, hoje é sexta-feira. Dia da maldade. Você já tá começando já a sua sexta-feira, né? Tá no clima já. Boa tarde. A Aninha sabe, né, que hoje é sexta-feira, então tá tudo tranquilo, tá tudo em casa. Mas tô bem, tô na minha posição aqui de lateral esquerda aqui. Você me colocou aqui, eu tava de coringa, né? Mas tô bem aqui na minha posição, agora tô feliz. E aí, eu te pergunto, dá pra dizer que essa derrota do América pro Atlético é normal? Dentro do planejamento, né? É um clássico, naquela coisa do Anderson colocar ali na meta dele. Pode dizer que não tem que preocupar? Não, normal não, né? Eu acho que o América foi o mandante, né? Eu acho que queria vencer. Mas eu acho que o Atlético estava também num momento delicado. É um clássico onde o Atlético, eu acho que fez por merecer. E o meu amigo Anderson ainda não venceu nenhum clássico, né? Também está nesse tabu aí. Mas agora é pensar, igual você falou, tem que pensar lá na frente, lá. Agora já tem um jogo difícil contra o Grêmio. Tem que buscar ponto fora de casa também. Não adianta só querer vencer só dentro de casa. Eu acho que tem que trabalhar o time para vencer fora de casa. Cara, quando você fala assim, meu amigo Anderson, eu fico pensando assim, será que é amigo mesmo? Porque olha só, vou começar a elogiar aqui, ele já solta aqui. O Anderson não ganhou nenhum clássico até hoje. Mas cutuca. Mas os amigos têm que falar a verdade, ué. Mas o Anderson não deve estar bom com você, não. Chega aqui na hora de dar palpite, você só dá palpite que o América vai perder. E perdeu.
Aí, na hora que chega para poder falar sobre a derrota, para amenizar a situação, você já chega e coloca aí, o Anderson não ganha clássico nenhum. Ué, Pô, Mas amigo não pode só passar a mão na cabeça, não. Tem que falar a tem que realidade, falar, né, Leandro? tem que falar a verdade. tá faltando você passar um pouco a mão na cabeça, então, do Anderson. Só tá dando paulada nele. Só Mas tô- ele vai me agradecer falando. depois. Grande Fábio Vital, Breno Galante. lá da Rádio Inconfidência, prazer te receber aqui. Te pergunto, essa vitória pro Atlético veio no momento certo, afinal ainda faltam 2 jogos aí dentro de casa para a parada da Copa. O Atlético volta G4. Era o momento de vencer mesmo? Foi muito importante. O Atlético deu um grande passo ontem, um clássico na 10ª rodada. Venceu com autoridade a equipe do América. Fez um ótimo primeiro tempo. Quando sofreu o gol, não se abalou, como a gente está acostumado a ver o Atlético se abalar. Ontem isso não aconteceu. E isso que o Leandro disse, eu concordo com ele. Quem realmente se importa, Galante, diz aquilo que a gente não quer ouvir. E o Anderson vacilou, na minha opinião. Ele poderia ter conduzido melhor esse clássico. Para o Atlético foi perfeito o clássico, venceu, voltou para o G4. Depois de 4 rodadas de resultados ruins, né, vem um bom resultado. Ou seja, ficou de ótimo tamanho a vitória para o Atlético. Bom, vamos dar uma conferida então. Como é que ficou a classificação após aí o término da 10ª rodada do Brasileiro? Flamengo líder, 23, já tá abrindo uma vantagem, hein? O Sport com 18, vamos ver até onde vai o gás do Sport. E ali, misturado, todo mundo com 17. Palmeiras, Atlético, Cruzeiro, o São Paulo, que o Leandro apostou que vai brigar ali pelo título, tá lá na sexta colocação, vamos achar o América. E essa Vamos vitória do procurar o Atlético, América. pelo placar que foi construído, tão importante que fez o Galo tomar no a G4. posição do Foi um Cruzeiro critério de e entrar no desempate, G4, né? Critério de desempate, o Atlético tem o segundo melhor ataque da competição. O América em 11º ali com 13 pontos, também continua ali, na metade da tabela. E zona de rebaixamento, Atlético Paraná com 9, Paraná com 9, Bahia com 8 e o Ceará, hein, com 4. Complicada essa situação do Ceará. Agora, o bom e importante é dizer o seguinte, o América ainda continua com 4 pontos de vantagem. Quer dizer, se perde um jogo, ainda não tem essa situação, mas está diminuindo aquela gordurinha, né? Me parece que o objetivo do América, até dito pelo Anderson, é somar pelo menos a metade dos pontos. Até aqui disputou 30, somou 13, está a 2 do objetivo. Então tá sob controle a situação do América. Bom, então, vamos conferir aí como é que foi esse jogo entre Atlético e América ontem no Independência. E aí, Guilherme, o que você pode dizer desse Atlético que entrou pressionado? Agora, já vou te adiantar, que decepção o público ontem, hein? Mineirão, Independência vazio, um setor todo fechado. Tanto é que o Thiago Lag foi o único a ficar Lá no setor do Galo na Veia, né? Galo que o na Atlético Veia ali, fica. né? De fato, o público foi decepcionante, um jogo importante tanto para o Atlético quanto para o América, mas vale ressaltar que a diretoria americana tomou uma decisão de não abrir os ingressos, não abrir de forma maior para o torcedor do Atlético, e isso, querendo ou não, a gente sabia que esvaziaria o estádio. O América não teve tanto poder no jogo, o Atlético tomou conta da partida, tanto que fez o placar que poderia, venceu até por um placar elástico, na minha opinião. Não fez um jogo brilhante o Atlético, mas fez um jogo importante, algumas peças que precisavam mostrar um futebol um pouco melhor dentro daquela sequência negativa que o Vital falou que o Galo vinha, mostrou um crescimento, o próprio Casares conseguiu fazer o gol. Porque tá passando um lance ali, ó. Ninguém pula com o Messias, hein? E aí realmente, você falha da vamos zaga, colocar né? o Patrick para poder marcar o Messias, aí é complicado, jeito, né, cara? O Atlético, por isso que eu disse, o Thiago Largue, ele quis fazer algumas mudanças, principalmente a entrada do Patrick. Não dá para dizer que a vitória aconteceu por uma mudança pontual, porque o Patrick entrou no lugar do Emerson. Seria até leviando da minha parte dizer que isso aconteceu. Não foi por isso que o Atlético ganhou. O Atlético se empenhou na partida, fez um jogo melhor do que os últimos jogos que havia feito e conseguiu um belíssimo resultado sobre um adversário que ainda não venceu o clássico sob o comando do Anderson Moreira, e isso é ruim para o América. Bom, vamos colocar o que o Anderson Moreira falou sobre o jogo, e aí eu vou pedir a opinião do Fábio aí, para ver se ele concorda ou não com o Anderson. Dominamos o jogo praticamente o tempo todo. O time do Atlético jogou recuado e explorando o contra-ataque. Na primeira oportunidade eles abriram o placar. Depois, nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, aí eu acho que a gente desequilibrou, ficou ansioso, querendo, com muito espaço para atacar e assim, a gente não conseguiu ter tranquilidade para poder
buscar o gol de empate, acabou sofrendo o segundo gol. O segundo tempo, o tempo todo tentando, o time deles, as linhas todas baixas ali, a gente tentando, jogando por dentro, jogando pelo lado, tentando criar situações. E no finalzinho, eles no contra-ataque fizeram o terceiro gol. Futebol é assim, a gente tem que enaltecer a aplicação dos atletas, a dedicação e nós, uma postura muito boa, a postura de um time que quer vencer jogo, não ficar simplesmente esperando as coisas acontecer, que toma iniciativa, que tem padrão para aquilo que tem que ser feito. E aí, Fábio, você concorda com o Anderson nessa visão dele do jogo? O América realmente ele dominou completamente o jogo? Eu já vou dizer que eu não concordo, mas qual é a sua opinião? Não concordo, o Anderson, ele é claro, ele tem que fazer esse papel, Breno, ele tem que defender os atletas dele, né? Ele é um líder de grupo, ele tem que valorizar o que foi feito. O América se empenhou, sim, em muitos momentos, isso é verdade, não está errado, não, mas dominar a partida de maneira alguma. E ainda em relação a esse jogo, Breno e companheiros, muito me estranhou essa falta de entendimento das diretorias de Atlético e Cruzeiro, que são diretorias de Atlético e América, que são diretorias que se entendem, né? São até presidentes passados parentes, e dessa vez não houve o acordo, assim como não há com o Cruzeiro, agora com a América também. Eu não entendi, ontem o Independência poderia ter tido um público muito melhor e maior do que teve. E quem Qual sai foi a prejudicado, né? efetividade? É lógico que a gente está avaliando pós-jogo, mas qual é a efetividade de esvaziar o Independência e não abrir? O América queria tirar um pouco da lógico. pressão, E o clássico, do Eu Atlético. concordo. Eu fui um dos que apoiou a diretoria do América a fazer o que ela fez. Está no direito, porque o América era o mandante do jogo. Destina-se só 10% para o visitante. Mas o que eu estou dizendo isso não ganha jogo. Não ganhou. Quantos mil pagantes deu? Pouco mais de 5 mil pagantes. Do se não me Botafogo engano. deu 123. Que dureza. 123. Bom, nós vamos falar mais sobre esse jogo de ontem no próximo bloco, mas agora uma dica para você e para a diversão dos seus filhos. Agora o Mercado Central tem um complexo de lazer para crianças, o Mercado Kids. Isso mesmo, agora você pode fazer suas compras à vontade e sem pressa no Mercado Central enquanto seu filho se diverte. E o Mercado Kids tem também um espaço para eventos, onde você pode comemorar o aniversário do seu filho com muita alegria e diversão garantida. Vá conhecer o Castelo do Mercado Kids. Fica localizado no estacionamento do Mercado Central e funciona de terça a domingo. Se você quer diversão para os seus filhos, vá conhecer o Mercado Kids. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre essa vitória do Atlético sobre o América ontem.